Vamos conhecer quais são os melhores países para você ganhar muito dinheiro trabalhando com inteligência artificial e chat GPT. Pessoal, eu me rendi. Há um tempo atrás ficou muito popular a inteligência artificial sendo aplicada na prática com a divulgação do ChatGPT. Aquela ferramenta que, caso você esteja muito por fora do que está acontecendo, veio para revolucionar a forma como nós humanos trabalhamos. Porque é uma inteligência que você pergunta e basicamente ele faz tudo. Ele faz o teu TCC, ele faz o teu trabalho do colégio, ele faz o teu trabalho do teu trabalho. Ele realmente veio para otimizar processos, para criar arte, para terceirização do seu pensamento, muitas vezes, para tradução, só que muito mais avançado. É uma ferramenta que deixou a Google com medo de perder a liderança nas pesquisas, na principal ferramenta, porque ela realmente facilita bastante. Se você ainda não conhece o ChatGPT, você está perdendo tempo, você está precisando dar uma olhada. E o fato é que quando ela foi aberta para o mercado de varejo, vamos colocar assim, há alguns meses atrás, virou uma verdadeira febre. E basicamente os profissionais de todas as áreas decidiram falar sobre o assunto por um momento. Então você via no YouTube como utilizar o ChatGPT para montar um treino na academia, como utilizar o ChatGPT para uma receita de culinária, como escrever uma música no ChatGPT, como escrever um livro, como criar um curso, como criar um site, como desenvolver uma ferramenta, como criar um programa de computador, como ser um advogado, como fazer um projeto de arquitetura. Tudo isso segundo o ChatGPT. Como contar piada, segundo o ChatGPT. Isso virou uma febre, todo mundo surfou na onda e eu fiquei de fora. Mas agora eu me rendi e eu resolvi falar um vídeo sobre quais são os melhores países, afinal, o canal se chama Capital Global, para que você possa ganhar dinheiro com o ChatGPT e com o uso de inteligência artificial. Mas aproveitando que já passou um pouco da febre do tema, porque aqui não é modismo, aqui é para quem realmente não quer aqui um dinheiro fácil, é se profissionalizar na área. Você que é um desenvolvedor de software, por exemplo, ou ainda você que trabalha em qualquer outra área, mas realmente quer implementar essas novidades para conseguir otimizar o seu trabalho. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Guilherme Bauer e a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização, como, por exemplo, residência fiscal em outros países, segunda nacionalidade e internacionalização do seu modelo de negócio, das suas empresas, das suas contas bancárias. Então, não hesite em se inscrever no canal, clicar no botão de gostei e caso você deseje algo mais personalizado para você, não hesite em entrar em contato conosco também. Os meios vão estar na descrição. Agora, quais foram os critérios que eu utilizei para analisar quais são os melhores países para que você possa ganhar dinheiro com o ChatGPT e inteligência artificial? Bom, o primeiro critério foi a facilidade para que brasileiros possam acessar esse país. O segundo critério é se o país tem uma boa comunidade de tecnologia, de inteligência artificial, de pessoas para que você possa trocar aí uma ideia e crescer aí com o seu projeto que envolva inteligência artificial. O terceiro critério foi se o país possui uma boa qualidade de vida, afinal, eventualmente você teria que se mudar para o país, então, se você for levar isso a sério, então é bom que você tenha uma boa qualidade de vida. E o quarto critério, finalmente, a questão da tributação. E você vai se surpreender com a primeira posição dessa lista. E aí na terceira posição eu coloquei os Estados Unidos. Isso porque os Estados Unidos é um país que possui relativamente uma facilidade para que brasileiros possam residir por lá. Quer dizer, não é fácil, mas se você está numa área de vanguarda como inteligência artificial, mexendo no ChatGPT, você é uma pessoa talentosa, eventualmente você consegue ir para lá com o visto EB2NW, você consegue uma autorização para estudar no visto F1, visto F2, e aí você tem uma comunidade estadunidense extremamente a vanguarda, né? Nesse ponto até daria para pensar em colocar os Estados Unidos na posição número 1, afinal a inteligência artificial, ela tem uma grande contribuição ali do Vale do Silício, de empresas como a OpenAI, Google, Microsoft, que estão lá. Então, para trabalhar nessa área, eu vou explicar melhor por que eu não deixei na posição número 1 os Estados Unidos, mas ele realmente ocupa aí uma posição de destaque, a top 3 na nossa lista.
Agora, ele não está na posição número 1 porque, ainda que seja relativamente fácil de um profissional capacitado ir morar lá, ainda que haja uma comunidade muito robusta sobre inteligência artificial, tecnologia, é um país que, no quesito qualidade de vida e, posteriormente, no quesito tributação, é um país bastante controverso. Assim, no sentido qualidade de vida, com certeza, está anos-luz à frente do Brasil. Você vai ter uma vida com um poder de compra muito mais alto do que no Brasil. Para comprar um carro, você precisa de menos horas de trabalho, para pagar o aluguel também, para comprar a sua casa também, para pagar uma cesta básica também. O custo de vida, realmente, quem ganha menos consegue viver melhor lá. Porém, é muito relativo. Os Estados Unidos é um país continental, assim como o Brasil, então tem áreas e áreas. Em algumas partes dele, realmente você vai viver bem. Em outras, mal. Na minha opinião, eu não moraria na Califórnia, onde acaba sendo o epicentro dessa tendência de tecnologia dos Estados Unidos. E eu não moraria lá por causa do que eu apelidei carinhosamente de Bolsa Morador de Rua, que é um incentivo para que todos os moradores de rua dos Estados Unidos inteiro decidam morar na Califórnia. Além disso, a tributação é a das mais altas dos Estados Unidos, tem imposto de renda estadual, o país está cheio de morador de rua, pelo que o pessoal relata, é pior do que a Cracolândia do Brasil. Problema com descriminalização de pequenos furtos, então há uma boa probabilidade de o seu carro ser roubado. Quer dizer, é um lugar que não me agradaria morar. Agora, se for em Miami, de repente eu ia gostar. Se for em Nova York, também. Então, é por isso que eu falei que no quesito qualidade de vida é controverso. Às vezes você chega lá e vai contar com uma péssima segurança pública, com custos altos, tributos altos também. E por falar em tributos, vamos à questão da tributação. Os Estados Unidos aqui também é um país bastante controverso, porque, por um lado, ele pode ser considerado até mesmo um paraíso fiscal, pelo menos para aqueles que não são americanos e não são residentes lá. Conforme eu já falei em outros vídeos aqui do canal, eu vou deixar um deles aqui no izinho, no qual eu falei sobre sigilo bancário nos Estados Unidos. Por outro lado, para quem mora lá, o imposto é muito alto. Ele pode chegar até a 37%, dependendo aí de qual é a faixa do imposto de renda que você tá. Então, é muito bom para quem não mora, mas para quem mora, já há de não ser tão interessante assim. Aí na segunda posição dos países mais interessantes para você trabalhar com inteligência artificial, segundo os meus critérios totalmente discricionários e a minha opinião, seria o Reino Unido. Porque por lá você também possui uma comunidade muito forte na área de tecnologia, mais precisamente em Londres, tem vários hubs, tem várias empresas fortes com a sede europeia por lá. Também é um país que provavelmente pode tomar uma posição de protagonismo na inteligência artificial, voltada para o seu setor, sei lá, você que trabalha com arquitetura, por exemplo, alguma inteligência artificial para isso, ou negócios, ou seja lá qual é a área. O fato é, o Reino Unido pode ser uma boa pegada também. A comunidade é muito boa. No quesito facilidade para brasileiros acessarem, também não é tão simples assim. Você vai precisar provavelmente de um patrocínio, de um visto de trabalho, alguma coisa assim para conseguir ir lá. Ainda mais agora, agora não, já tem uns anos, que o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia, mas também, dentre as opções que nós temos, para uma mão de obra qualificada, é plenamente possível. Ainda mais se você considerar que boa parte dos brasileiros também teria o direito a ter uma segunda nacionalidade europeia, caso corressem atrás disso. E isso facilita também a entrada no Reino Unido, embora não seja mais da Schengen Zone, a área dos países da União Europeia que aboliram o controle de fronteiras entre si. O fato é que é muito mais fácil para um membro da União Europeia acessar o Reino Unido do que para um brasileiro, por exemplo. E aí no quesito tributação, aqui é bastante controverso. O Reino Unido é um país com alta tributação também. Mas dentre todos os infernos fiscais que são a Europa, o Reino Unido ele tem algumas vantagens. Por exemplo, se você não mora lá, você pode montar uma LLP no Reino Unido, que o imposto, embora seja 19%, ele é apenas sobre o lucro e essa empresa poderia não dar lucro. Botando algumas despesas e utilizando algumas estratégias de transfer pricing, que por lá a legislação é bastante flexível quanto a isso. E se você for, de fato, morar lá, no Reino Unido, eles possuem o programa do residente não domiciliado, segundo o qual o Reino Unido só vai estar interessado em tributar você, durante os primeiros anos, sobre o dinheiro que você ganhar dentro do Reino Unido ou aquele que, embora você tenha ganhado fora, você levar da fronteira para dentro. E esse benefício de eles só tributarem o dinheiro que está dentro do Reino Unido mesmo, ele vai durar bastante tempo. Vai ser assim até você completar, nos últimos 9 anos, tendo morado 7 anos lá, mas vou passar a te tributar em 30 mil pounds, ou caso nos últimos 14 anos você tenha residido 12 anos lá, nessa qualidade de residente não domiciliado, aí vai para 60 mil pounds. Então, para começar, aí é interessante.
aí depois pode ser que não seja mais tão adequado assim. E aí, soem os tambores, porque vamos à primeira posição, aquela que você jamais pensaria que eu colocaria esse país na primeira posição desse ranking. Eu me refiro ao Brasil. Isso mesmo. O que ocorre? Nos termos de comunidade de startups, de pessoas para você trocar uma ideia sobre inteligência artificial, ChatGPT, esse é um assunto que o Brasil ele tem se destacado, sim. Tomou os holofotes, tem muita mão de obra qualificada por aqui. Inclusive estrangeiros, às vezes, ganhando em moeda forte, trabalhando para empresas estrangeiras e vir morar no Brasil porque o custo de vida é mais barato. Então, a comunidade de tecnologia ela é alta. Se você for para cidades como São Paulo, como Florianópolis, que é onde eu estou, você vê que hoje o PIB de Florianópolis, muitas pessoas acham que é turismo, é tecnologia que está dominando. Então, de fato, isso é algo que tende a crescer no Brasil e a gente deveria incentivar esse tipo de comunidade. Aí no quesito qualidade de vida, bom, honestamente o Brasil tem diversos problemas. A segurança pública que é lastimável, a saúde, tanto a particular quanto a pública são ruins, a pública nem se fala. A infraestrutura urbana, o saneamento básico, tudo isso são quesitos que o Brasil realmente deixa a desejar. Mas veja, o Brasil é um país que se você tem um bom poder aquisitivo, apesar de todos os problemas que ele tem, você consegue desfrutar sim de uma boa qualidade de vida. Se você morar naquelas pequenas bolhas dos bairros mais nobres, frequentar lugares mais calmos. O Brasil é um país repleto de problemas com pequenas bolhas de prosperidade. Se você tem condições de conseguir se manter dentro dessas bolhas, ele é um país interessante sim. Certa vez, lá em Brasília, mediram qual que era o índice de desenvolvimento humano do Lago Sul, que é um bairro que só tem casas boas em Brasília. E chegaram à conclusão de que era comparável aos países nórdicos. Estava, na época, acho que em 1,1. Faz muitos anos que eu vi esse estudo, eu posso não me recordar direito, mas era algo extraordinário. Só que a alguns quilômetros dali você tem uma das maiores favelas da América Latina. Então veja, esse é o retrato do Brasil. De um lado, você consegue viver com uma qualidade de vida boa, de outro, você precisa tomar cuidado. Mas isso aí você já sabia, você é brasileiro. Agora, onde você vai se surpreender é no quesito tributação. Por quê? Por incrível que pareça, nesse caso em específico, você consegue ter uma estrutura tributária na qual você vai pagar pouco imposto. Se tratando de exportação de serviços, principalmente. Dependendo de onde você se enquadrar e de quanto que você fatura por ano, dá para o imposto chegar próximo de 3%. É alto? Assim, alto sempre é. Pagar imposto é sempre ruim. Mas comparado em termos internacionais, é muito baixo. Ainda mais se você mesclar essa estratégia junto com o uso de empresas offshore. Agora, se você quer ter o plus do Brasil mesmo, você deve estar no Brasil ganhando em moeda forte. Então, o Brasil tem uma comunidade boa, mas não tem tantos recursos. Você não consegue receber tanto cliente com poder aquisitivo, capital investidor. Então, você deve ter o seu negócio focado ao público internacional, porque aí você consegue ganhar em moeda forte e gastar em moeda fraca. E aqui sim você consegue essa otimização tributária também. Aqui sim você também consegue pensar em empresas offshore. Muito mais do que seria caso você estivesse no Brasil e prestando serviço para dentro do Brasil. Aí talvez você não ia conseguir ficar do lado da bolha rica do Brasil e ia ficar numa parte não tão evoluída assim. Você tem que saber que o Brasil não é para principiantes. Tem que sacar aqui que as coisas são mais complexas do que simplesmente seguir o feijão com arroz. Você precisa ter uma visão mais global, mais internacional para aproveitar realmente esse país. E aí, se você quiser aprender mais como que essas estruturas podem beneficiar o seu negócio no Brasil, para que você consiga pagar menos imposto montando uma empresa internacional, olha, aí eu lhe convido a clicar no primeiro link da descrição, porque estão abertas as inscrições para a primeira turma do nosso curso de como montar uma empresa internacional pagando 0% de impostos legalmente, em que eu ensino inclusive essa estratégia dos 3% de imposto e outras, que dá até para zerar o seu imposto, você que está nessa área de tecnologia de inteligência artificial ou você que é um profissional autônomo. O curso é bastante completo. Então, não perca essa oportunidade. O link vai estar aqui na descrição. E por hoje nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.